Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui para transmitir a mensagem do Senhor através das nossas redes sociais. Gostaria de convidar os irmãos, então, nesta quarta-feira, 25 de março, o que nós chamamos culto de oração, para que todos os irmãos possam participar em suas casas, né? Nesse tempo de reclusão, onde nós temos que ficar em nossas casas temporariamente, devido à situação que já é conhecido de todos os irmãos. Eu quero convidar então os irmãos a uma leitura bíblica em suas casas, quero convidar os irmãos a um cântico, a muitas orações como fazíamos de costume na igreja, e não vai ser diferente nesse tempo onde nós temos que aguardar então que tudo se acalme, que tudo volte à normalidade, para que possamos estar ali juntos na igreja como o corpo de Cristo e em comunhão, tanto com Deus como entre nós irmãos. Eu gostaria de trazer uma mensagem de gratidão ao Senhor por tudo que tem acontecido. Nesse tempo difícil, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado conosco, tenho certeza que tem falado aí com os irmãos em suas casas. É tempo de reflexão. Eu quero convidar você então, meus irmãos, a esse momento bem diferente do costume, né? Nós de estarmos juntos na igreja, mas estamos aqui em sintonia através das nossas redes sociais. Você vai poder acessar o Facebook e ter então o Instagram e ter então as nossas mensagens lá. YouTube, né, que realmente domingo nós tivemos aí a oportunidade de poder transmitir no YouTube. Então você entra lá, né, Igreja Batista Bortolândia, você vai encontrar lá as mensagens que serão feitas aqui direto do estúdio, né, que eu montei aqui na minha casa, para que os irmãos possam ser edificados e não perdermos a sintonia, essa comunhão com o nosso Senhor. Amém? Eu quero orar neste momento com você. Pai de amor, nós agradecemos esse tempo tão especial que estamos vivendo, apesar das dificuldades, apesar de tudo que nós temos passado. Nós queremos interceder por esta nação, interceder pelos países que estão sofrendo mundialmente. Queremos entregar nas mãos do Senhor os nossos governantes, para que possam fazer tudo aquilo que é possível para amenizar a situação tão sofrida já desta nação e das nações em geral. Pedimos ao Senhor para que nos dê ânimo para continuar, pedimos ao Senhor que abençoe os médicos que estão na linha de frente tratando das pessoas doentes. Queremos interceder pelos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, mesmo nesse período. Guarda, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, grandemente aqueles que têm trabalhado para que a tua igreja não possa ficar desprovida de mensagens. Nos dê ânimo, nos dê, Senhor, coragem para continuar prosseguindo. Vem estar com os enfermos e doentes da nossa igreja, e os irmãos que estão em suas casas, para que eles possam ser curados e restabelecidos pelo Senhor. Queremos agradecer porque nós confiamos que o Senhor manterá a tua igreja firme nos seus propósitos. Nós oramos agradecidos, abençoa as famílias da Igreja Batista Bortolândia e todas as famílias que temem o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem para os irmãos nesta noite, depois de você realizar seu culto aí em sua casa, no texto da carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 aos Coríntios 10, versículo 32. O título da mensagem desta noite é Não façam eles tropeçar. Essa era, no contexto geral, o pensamento do apóstolo Paulo quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 32. Diz assim o texto:
não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra e possa nos trazer uma edificação nesta noite. Meus irmãos, essa é a primeira carta aos irmãos de Corinto. Ela é uma carta muito exortativa, é uma carta instrutiva, é uma carta explicativa. O desafio aí de Paulo, meus irmãos, era para que os cristãos, ou seja, a igreja já estabelecida, não fossem um canal de escândalo. Que eles, na verdade, se abstivessem da idolatria, eles se abstivessem das imoralidades e dos velhos costumes, né, do paganismo e de tudo o que pudesse, de alguma maneira, meus irmãos, trazer o tropeço uma pessoa ou um grupo de pessoas. Paulo, então, nesse texto que nós acabamos de ler, cita, meus irmãos, 3 grupos específicos. E isso que é muito interessante para a nossa reflexão nesta noite. Ele diz diretamente a 3 grupos, né? Nós sabemos que a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto foi uma carta onde ele tinha um propósito de organizar, né, na questão espiritual, aquilo que a igreja, naquele jeito que a igreja estava caminhando, da maneira como eles estavam vivendo. Então, o que Paulo escreve aqui nessa primeira carta é uma exortação para colocar a igreja nos trilhos, a igreja no caminho, a igreja na estrada, conforme a vontade do Senhor. Então, esse texto diz que nós não podemos ser motivos de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e muito menos para a igreja de Deus. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo quer discorrer e ensinar aquela igreja, e com certeza nos trará hoje um momento de reflexão sobre isso que nós vamos traçar neste momento. Então, meus irmãos, eu quero trazer então 3 coisas importantes. Primeiro, não faça tropeçar, primeiro, os que estão fora do caminho. O que o apóstolo Paulo quer trazer à igreja naquele contexto e que serve para nós hoje? Ora, meus irmãos, nós não podemos ser pedra de tropeço para os gentios, ou seja, naquele contexto para os gregos, nós, aqueles que não são cristãos. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ser pedra de tropeço para aqueles que estão fora do caminho. Ou seja, alguém que ainda não conhece o Evangelho vivo de Jesus. E quando essa pessoa, esse grupo olhar para nós, crentes, eles devem então se alegrar com a nossa vida. Nós não podemos servir então de pedra de tropeço para aqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho. O que tem acontecido muitas vezes, e como aconteceu naquele tempo, tem acontecido nesse tempo, é que os crentes, em vez de serem pessoas que levam bom testemunho e as pessoas se edificam com a palavra e se entregam ao Evangelho, ao contrário, eles estão ficando então de uma maneira sem querer conhecer o Evangelho de Jesus por causa do mau testemunho cristão. O que Paulo está dizendo é que nós, os crentes verdadeiros, não podemos ser pedra de tropeço para os que estão fora do caminho. Eu gostaria que você imaginasse então uma estrada mesmo, um caminho. E tem aqueles que estão fora. Aqueles que de fato não estão, andando na direção da vontade do Senhor. Esses estão fora do caminho. Por que estão fora do caminho? Estão fora do caminho porque muitas vezes eles têm olhado para nós, os crentes, e têm então se decepcionado com os crentes pelo mau testemunho, ou porque no contexto que Paulo está dizendo, eles eram idólatras, né? E Paulo está dizendo a igreja, era um grupo de pessoas que continuava no paganismo, era um grupo de pessoas que vivia cometendo imoralidades, era um grupo de pessoas que mentia, era um grupo de pessoas que havia briga entre si, discussões.
E isso então, em vez de levar a pessoa ao caminho, estava então levando as pessoas a se afastar do verdadeiro evangelho de Jesus. E aí eles eram então motivo de tropeço para aqueles que estavam fora do caminho. É importante nós entendermos isso. Não podemos ser pedra de tropeço para aquele que já está fora do caminho. A tendência nossa é diferente, é levá-los ao verdadeiro caminho da graça do Senhor. Então, a primeira exortação de Paulo, ela vai direto aos gentios, aos gregos, dizendo assim, olha, vocês não podem então fazer tropeçar aqueles que estão fora do caminho, ou seja, os gentios, no caso os gregos, os não cristãos para nós nessa época. Segundo, meus irmãos, Paulo diz, não faça tropeçar os que estão no meio do caminho. Se o primeiro é os que estão fora do caminho, no segundo ponto, Paulo diz assim, não faça tropeçar os que estão no meio do caminho. Olha, o que o pastor está dizendo com isso? Meus irmãos, eu acho que é claro. Os judeus, eles são tementes a Deus. E naquele contexto, Paulo está dizendo, olha, se vocês não podem ser pedra de tropeço para aqueles que já estão fora e nem conhecem, imagina para aqueles que são tementes a Deus, mas precisam de direcionamento. Vocês precisam levar esses judeus aos pés de Cristo, à cruz, levar essas pessoas a não terem apenas Deus como Senhor, mas como Jesus Cristo como Salvador. Por isso Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por Jesus. Então aqueles irmãos teriam que ser testemunhas vivas do Evangelho para os judeus, ou seja, aqueles que estavam no meio do caminho, precisavam encontrar, aliás, ir até o final do caminho. Olha que coisa interessante. Paulo diz, olha, vocês não podem ser pedra de tropeço para os que estão fora do caminho, vocês não podem ser pedra de tropeço para aqueles que estão na metade do caminho. Nesse sentido figurado, meus irmãos, os judeus estavam na metade do caminho. E nós não podemos ser, então, meus irmãos, pedra de tropeço para esse grupo de pessoas. No caso aqui, judeus não convertidos. Então, meus irmãos, eles estão na metade do caminho. Infelizmente, essa é a realidade bíblica, porque Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por Ele, nem os judeus. Há a necessidade de nós, como crentes em Jesus, anunciarmos essa grande salvação, tanto para gregos como para judeus. Mas para isso, eles precisam ver em nós uma vida transformada, uma vida que de fato seja diferente do normal que nós vimos o mundo praticar. Terceiro, meus irmãos, Paulo diz, não faça tropeçar os que estão no final, quase chegando lá no caminho correto ou no final da chegada. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós não podemos ser pedra de tropeço para aqueles que estão no caminho certo, mas ainda estão caminhando. Olha só, ele está dizendo aqui, meus irmãos, que nós não podemos ser pedra de tropeço nem para a igreja de Deus. Ou seja, nós não podemos, meus irmãos, trazer escândalos ou escândalo à igreja ou às pessoas que olham para nós e muitas vezes se decepcionam com as nossas atitudes. O que Paulo está dizendo é que nós estamos no caminho certo, a igreja de Jesus. Porém, alguns davam mau testemunho de vida cristã. E isso estava levando alguns da igreja a saírem fora do caminho. Os que estão próximos de alcançar o reino de Deus, muitas vezes se desviam por conta de um irmão, de uma atitude que frustra esse irmão, tá certo? Que nós não podemos olhar para homem, mas nós temos que testemunhar e, nesse sentido, meus irmãos, não dar margem a escândalo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós também devemos
estar no caminho e até o final sem trazer escândalo para aqueles que estão dentro da igreja. Porque eles podem ser crentes que ainda não têm todo o conhecimento ou toda a bagagem e por causa de uma atitude nossa eles podem se desviar. Os cristãos na jornada rumo à vida eterna, muitas vezes no meio do caminho encontram crentes ou pseudo-falsos crentes que por praticarem algo que é abominável aos olhos do Senhor, que o Senhor não se agrada, se decepciona com eles e deixam o caminho, e deixam a estrada, e deixam os trilhos, por conta de um erro nosso, dos crentes. Por isso que Paulo, meus irmãos, ele diz de maneira muito interessante: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e muito menos para a igreja de Deus. Meus irmãos, essa é a minha palavra nesta noite. Que nós possamos ser então pessoas como luzeiros, levando as pessoas perdidas no caminho certo, não fazendo tais pessoas saírem do caminho, ou muito mais, trazendo outras pessoas para o caminho, aqueles que estão fora, através da nossa vida, do nosso testemunho, da vida que vivemos. E a vida que devemos viver é uma vida que agrada ao Senhor e Salvador, o nosso Jesus Cristo. Quero agradecer aos irmãos que estão em suas casas, que estão neste momento cultuando em suas casas. Eu digo que nós somos agora a Igreja Batista Bortolândia espalhada. Não estamos mais no templo, no local que nós costumamos nos reunir, mas continuamos sendo a Igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, não esqueçam de estarem orando por tudo que está acontecendo. Não esqueçam de orar uns pelos outros. Não esqueçam de orar pelas autoridades. Não esqueçam de orar pelas nações. Que possamos nos unir mais agora. Que possamos nos fortalecer mais na presença do Senhor. Que possamos em breve estarmos novamente juntos lá no templo da Igreja Batista Bortolândia. Que esse tempo não seja um tempo perdido, mas um tempo precioso. Um tempo de muita oração, muita reflexão, muita palavra de Deus. Eu quero agradecer a você pela tua contribuição. Eu quero nesse momento, meus irmãos, pedir para que você continue sendo fiel na sua contribuição, na sua oferta, no seu dízimo. Nós devemos lembrar os irmãos que as despesas não param de chegar. E eu quero convidar você então a fazer um depósito bancário, meus irmãos, na Caixa Econômica Federal, agência 1656, conta corrente 943, operação 003. Há necessidade também do CNPJ, que é 53 451 282/1000 ao contrário 00. Faça o teu depósito lá. Não esqueça que o Senhor conta com a tua fidelidade para que a igreja possa continuar trabalhando e abençoando o reino do Senhor. Eu quero nesse momento orar contigo para que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por essa palavra que acabamos de ver, ouvir e que possamos praticar. Abençoa a tua igreja espalhada, abençoe as nossas vidas, abençoe o teu povo, nos faça mais unidos e mais fortes na tua presença. Abençoa, Deus, estes que me ouvem em todos os lugares. É a minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser.